sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o livro O Início do Hoje, do Anis Nakfur Jr. Pelo Anis pra ler e comentar com vocês o que eu achei desse livro aqui. E eu fiquei bem empolgada porque é um livro que foge da minha zona de conforto. Eu já conversei com vocês que eu estou numa fase de ler livros que fogem da minha zona de conforto pra conhecer outros tipos de literatura. Então eu estava super ansiosa pra trazer esse fora da casinha, porque O Início do Hoje foi um livro que eu li super rápido e que até me surpreendeu, dada a narrativa densa que a história tem e também dada o tema da história, que não é um gênero que eu costumo muito ler. O que mais me interessou durante a apresentação da premissa é que a gente vai ter aqui uma guerra de anjos e demônios em uma história que se passa desde milênios atrás até o dia de hoje. Mas a gente também, além desses anjos e demônios, teria uma mistura de seres místicos que seriam apresentados no decorrer da trama em uma busca que um determinado anjo iria acarretar para que a história então se sucedesse. Durante a leitura, uma das coisas que mais me empolgou aqui foi a forma como o Anis narrou a trama. Como eu já mencionei, a gente tem uma história que começa há milênios e chega até os dias de hoje. Então eu estava bem encucada para tentar descobrir como seria essa narrativa, se a gente teria uma narrativa cronológica começando milênios de anos atrás, quando tudo foi criado, ou se a gente teria essas datas alternadamente, como seria essa construção. E o legal é que o Anis, ele criou uma história que se passa num período contemporâneo, a gente tem a história nos dias de hoje, mas quando é necessário uma volta ao passado pra gente entender o que está acontecendo no presente, essa volta acontece de uma forma muito fluida e muito simples, e ela meio que se encaixa na trama, sabe? Na verdade, o que acontece é que a gente não tem muito uma sensação de tempo e espaço, porque tudo acontece de uma forma muito mística e mágica. A premissa da história é basicamente o anjo Kalael, e ele desce à Terra encarnado porque ele precisa encontrar o Padre Amaro. O que é que acontece? Milênios de anos atrás, quando tudo estava sendo criado, o Criador criou os seis grandes. Gente, vai ter muito criou, tá? A ideia é que esses seis grandes ajudassem a manutenção daquilo que estava sendo criado. Só que a coisa toda mudou de figura quando três desses seis decidiram que eles queriam ser maior e melhores que o Criador, sabe? Que eles não queriam ser comandados por ninguém. A partir daí, o Criador percebeu que algo não estava funcionando. E aí ele decidiu dividir, né? Os três arcanjos, que foram aquelas pessoas que confiavam nele e que queriam fazer o trabalho para o qual foram criados, permaneceram nos reinos do céu. E aqueles três que não queriam, né? Que achavam que eram melhor que o Criador, foram subjugados e expulsos do céu. Mas para que tudo isso convivesse na maior tranquilidade possível, na maior paz possível, e que todos eles obedecessem ao Criador de determinada forma, ele criou um pacto que se chamava Pacto Eterno. A ideia principal desse pacto era que não houvessem guerras em que os humanos fossem envolvidos, que eles não que liberasse o livre-arbítrio, né? Porque as pessoas poderiam decidir se elas poderiam ser do bem ou se elas poderiam ser do mal, se elas poderiam seguir o caminho do bem ou do mal, mas que não existisse uma influência direta com relação ao que as pessoas iriam crer. Que é mais ou menos o que a gente vive hoje em dia, sabe? Você escolhe o caminho que você quer seguir, você tem as duas bases, mas você escolhe o que você acha que lhe convém. E a ideia principal do Pacto Eterno era exatamente isso. E aí o X da questão é quando o Kal-El, ele percebe que esse pacto foi quebrado. E aí ele desce à Terra para encontrar com o Padre Amaro. Por quê? Durante a criação desse pacto, eles dividiram alguns símbolos que simbolizavam que o pacto estava acontecendo. E esses símbolos foram distribuídos entre alguns reinos, sendo que o mais importante e o principal estava no reino humano, que no caso o atual estava na família do Padre Amaro. Então Kal-El vem em busca do Padre Amaro para descobrir se o símbolo que estava com ele estava intacto. E aí acaba descobrindo que estava intacto, mas ainda sente que tem algo de errado. Então convoca, né, uma reunião com os seis guardiões, além do Justus, que era foi o sétimo guardião criado para meio que mesclar as discórdias entre todos os guardiões, interferir e conversar, fazer uma mediação de conversa entre todos. E aí no meio dessa reunião que ele convoca com a ajuda do Justus, eles descobrem que eles vão precisar procurar todos os símbolos. E é a partir daí que entra a história mística, que foi o que mais me encantou na história, né? A ideia de misturar anjos, demônios e seres místicos. Que a gente tem o Padre Amaro, que era um ser religioso, né? Um cara religioso que não acreditava em coisas místicas e que acaba descobrindo que o reino do céu, da terra e dos demônios é muito maior do que ele sequer imaginou. E então ele, o Kal-El e um segundo anjo acabam indo numa jornada
nesses reinos pra tentar descobrir se os símbolos de cada reino estão intactos. Então a gente tem o reino das sereias, o reino dos vampiros, o reino dos seres de luz, o reino dos seres de sombra, e é muito bacana a forma como a história vai se desenrolando a partir daí. Mas só que tudo muda quando eles acabam descobrindo que todos os símbolos estão intactos, e aí eles têm uma trajetória ainda maior, porque eles precisam descobrir o que é que abalou esse pacto eterno e por que que eles estão sentindo todos agora que ele foi abalado, que ele foi quebrado de alguma forma. E aí a história vai começar a se desenrolar. Eu curti bastante a forma de narrativa, como eu mencionei pra vocês, né, que é atemporal, porque a gente tem presente, a gente tem passado, mas só que a gente não sente essa sucessão de espaço e tempo, porque a história ela é narrada para acontecer desse jeito. E eu achei isso muito legal, porque não prende a gente em nenhum modelo de trama. Eu acho que foi o que mais me interessou e foi o que mais me deixou ansiosa pra ir lendo e lendo e lendo e lendo. O que eu gosto também é que a gente não tem um personagem principal, sabe? A cada momento de trama, uma pessoa toma o posto de protagonista e toma a conta daquela cena ali e do que vai acontecendo. E o que é mais legal também é a questão pra gente ficar se perguntando o que tá acontecendo. Porque ao mesmo tempo em que a gente não sabe muito bem pra que lado a trama vai se desenrolar, a gente também tem meio que uma sensação de que isso já aconteceu, porque o reino humano daqui é igual ao reino humano que a gente vive normal, sabe? Então a gente percebe que é uma guerra que foi travada pra dar a gente o que a gente tem hoje. Por isso até que o livro se chama O Início do Hoje, sabe? Foi uma coisa que aconteceu pra que a gente tenha a opção de vida que a gente tem e que a gente possa escolher as coisas da forma como a gente pode escolher. E eu achei interessante também porque não prega um tipo de religiosidade ou não prega o que você tem que acreditar ou o que você tem que crer. É uma ideia baseada em coisas que a gente aprende desde a infância, seja na Bíblia, seja com histórias, sabe? Seja com contos. É muito interessante porque é uma mescla de tudo que cria um livro muito envolvente, porque o decorrer da trama é muito gostoso. Eu talvez estivesse esperando mais da relação dos seres místicos, porque eles passam muito pouco tempo em cada lugar lá pra descobrir se o símbolo está ou não está vivo, então eu tava esperando assim que fosse passar muito tempo, ou que eles fossem acompanhados dos seres místicos, coisa que não aconteceu. No entanto, eu entendo que essa parte foi mais curta, porque o que viria a seguir, né, que foi uma batalha muito bem escrita, seria mais interessante para o tipo de livro, para a ideia do livro no geral. Uma coisa que eu gostei muito também, além da narrativa do Anis, foi a forma como ele descreve as coisas. Eu me senti muito nos lugares, sabe? A forma como cada detalhe era colocado assim, era meio como se eu estivesse olhando em volta e estivesse vendo tudo. E eu adoro quando o livro consegue me teletransportar para o lugar onde a história está sendo narrada. Mesmo que seja uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já viveu na vida, uma coisa que a gente nunca consegue imaginar, porque não sei se a gente algum dia vai chegar a ver. Então eu gostei muito de me sentir nos lugares em que a história aconteceu. E eu gostei muito também da ideia que ele prega de que as pessoas não podem querer mais do que elas têm, sabe? Num sentido ruim, não naquele sentido de subir da vida ou algo desse gênero, mas de querer ocupar o lugar do outro, que não deveria ser seu lugar, porque o seu lugar é seu lugar e o lugar do outro é o lugar do outro. Eu acho que ele faz uma correlação muito com a vida real e com a forma como a gente enxerga as pessoas. Pra mim foi o mais impactante da história, sabe? Conseguir fazer essa avaliação de o que aqui de magia, o que aqui de misticismo a gente consegue trazer pra vida real. E eu gosto muito quando os livros, eles abordam isso e a gente consegue sentir isso durante a trama. Então eu curti pra caramba, assim. Foi uma história que me envolveu, foi uma história que me deixou curiosa, que eu não consegui largar do início ao fim, que eu super indico. Eu vou deixar pra vocês o link de compra aqui no box de informações, também vou deixar outros links com relação ao livro pra vocês darem uma conferida. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada ao Anis por confiar no meu trabalho pra contar pra vocês aqui o que eu achei do livro dele. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!